Olá, eu sou Dila Brandão e esse é o nosso encontro do Clube do Livro. Aqui nós estamos estudando Não Começou com Você, como o trauma familiar herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo, do autor Mark Ullen, especialista em traumas familiares herdados. Então, esse livro tem sido muito transformador para nós que estamos aqui desde novembro, né? Acho que desde novembro a gente faz parte desse clube do livro, desse estudo. Tivemos muito crescimento pessoal entre as pessoas que participam regularmente aqui conosco e é uma alegria partilhar com vocês. Eu vou iniciar começando a leitura do capítulo 8 e as pessoas que têm o livro e querem fazer a leitura comigo é só levantar a mão amarela que eu chamo na sequência. Tudo bem? Cada um de nós lê um capítulo. Para quem não tem um livro, não há problemas nenhum. Acompanhe atentamente, observando aqui a nossa leitura e também nos exercícios que nós fazemos. Na primeira parte do livro, gente, quando nós estamos na primeira parte, eu trazia exercícios que eu criava para vocês, porque o autor ele só explicava. Então eu sentia o campo de vocês, eu criava os exercícios, eu sentia o que ia trazer sentido naquele momento e eu trazia exercício sistêmico para esse momento. Na parte 2 do livro, que agora o próprio autor está trabalhando já os exercícios. Então a gente está seguindo aquilo que o autor nos traz. Tudo bem? Para quem está pela primeira vez, é interessante pegar um papel, uma caneta, deixar pertinho, às vezes um copinho de água, porque quando a gente aciona o campo sistêmico, né? Às vezes a própria leitura, gente, às vezes não é nem um exercício, a própria leitura fala conosco. Aqui mesmo no nosso grupo, a gente já teve vários momentos durante a leitura a pessoa sentir, vir imagens na tela mental, ou lembranças, recordações que fazia sentido com aquilo que a gente estava estudando. Então, quando a gente fala em campo sistêmico, né, não existe uma lógica, não existe uma explicação. É assim. Tudo bem? Podemos começar? Ok. Então vamos lá, eu vou começar a ler para vocês capítulo 8, e a página 113, capítulo 8. A sentença central. A própria caverna que se teme adentrar guarda o tesouro que está buscando. Joseph Campbell. Se você sofre de medo, fobia, ataques de pânico ou pensamentos obsessivos, sabe muito bem como é se sentir aprisionado na sua vida interior. Os momentos difíceis pelos quais passamos internamente, a preocupação constante, as emoções avassaladoras, as sensações inquietantes podem parecer uma sentença de prisão perpétua. Embora nenhum julgamento tenha ocorrido, o medo e a ansiedade estreitam o mundo e sugam a vitalidade, restringindo os dias vindouros. É exaustivo viver desta forma. Encontrar uma saída é mais simples que parece, basta cumprir a pena, entre aspas, como um tipo diferente de sentença de prisão perpétua decretada por seu pior medo. É provável que ela esteja com você desde a infância, quer seja proferida ou não. Essa sentença agrava o desespero. Porém, ao mesmo tempo, pode conceder a liberdade de um novo mundo de compreensão e resolução. Ela é chamada de sentença central. Se o mapa da linguagem central é a ferramenta para localizar os tesouros enterrados, ela é o diamante encontrado. Para quem chegou agora, nós estamos iniciando o capítulo 8, tá? E vamos começar agora a página 114. Identificação da sentença central. Antes de prosseguirmos, anote a sua resposta à seguinte pergunta. Então, quem está com papel e caneta na mão, ou quem não está atento, anote a resposta à seguinte pergunta. Qual é o seu pior medo? Ah, mas eu vou aqui remover o PIN que eu quero ver vocês. Qual é o seu pior medo? Respira um pouco e deixa que surja para você. Não precisa dizer para mim.
Qual é o seu pior medo? Deixa que surja na tua tela mental. Maria Cleide, seja bem-vinda, meu amor. Qual é o seu pior medo, né? O poder, a Gleia colocou. Quem sentir à vontade pode colocar nos comentários, tá? Quem se sentir à vontade pode colocar. O poder? Será que o poder pode me dar coisas que eu mereço e eu tenho medo de não saber administrá-lo? Aglaé. Quem sentir pode colocar no grupo, quem não sentir pode simplesmente anotar. Qual é o seu pior medo? A pior coisa que pode acontecer com você. Qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Eudóxia colocou claramente, ficar sozinha. Reformulemos, quando você colocou ficar sozinha e eu li, Eudóxia, me deu como eu posso dizer? Entre a minha garganta e o meu coração, travou, travou. Eu senti aqui, ó, aqui onde eu tô com a mão, né? Isso mostra que muito provavelmente alguém, mulher também, como eu sinto, do sistema ficou sozinha e não conseguiu lidar com isso, né, ao longo da existência. Posso falar? Pode, meu amor. Não, foi muito interessante, né? Que eu anotei, né? E, e na hora que você falou que era tipo assim, pra gente fechar os olhos, eu assim, do nada me veio ficar sozinha. E eu sou uma pessoa assim que eu gosto de ficar sozinha, né? Eu gosto de ficar sozinha aqui na minha casa, né? Assim, Você já e na hora expressou, que me você veio, já expressou isso para mim outras vezes. e é interessante, veio forte isso, sabe? É porque ela está falando de uma ancestral, é um medo Sim, ancestral. Vamos sim. seguindo aqui, porque eu sei que você também tem muita percepção, você vai entender. Não me veio a avó que pisa no café, tá? Não me veio, mas me veio uma figura feminina. Eu senti mais do lado materno. Me veio uma figura feminina, pode ser. Agora arrepiei toda do lado. Por que Então que é só você, confirmando. por Vamos que que você embora. arrepiou? O seu corpo está te dando informações. Sim, E assim, não era a minha intenção, gente, aqui começar a trabalhar sistemicamente com vocês. É que acontece, é tão natural que acontece, tá? Eu vou te pedir, tô muito conectada com você, muito, tá? eu Vou te pedir para você pegar dois objetos. Põe na tua mesa durante a nossa leitura. Um, caderno. um representando a sua mãe e outro representando o seu filho, Tá. tá? E olha quem veio. Um caderninho e um lápis, meu filho. A conexão tá aí, tá bom? Existe uma conexão aí. Desse medo, não foi à toa que isso foi revelado para você agora, tá? Exatamente. Então, quero dizer para vocês que fazem parte do Clube do Livro. O estudo do livro é assim, surge, tá? E o corpo da Eudóxia reverberou, tremeu, mostrou. Aqui eu senti que tudo isso que eu estou falando faz sentido, né? Ok? Quando reformula no corpo de vocês, mostra, é porque ali tem um ponto. Eu vejo a mãe, né, a pessoa, né, que tem medo e um descendente. Então coloca aí visível dois objetos e vamos continuar estudando e vamos ver o que vai surgir ao longo da nossa conversa, tá bom? A Paula diz assim: ficar sem mobilidade, depender de outras pessoas por doença, ficar sozinha também é um medo constante. Acho que você já me revelou isso, né, Paula? O seu medo de ficar sozinha, quando você me disse, percebo que tem um certo sentido. A gente conversou brevemente sobre isso. Mas esse medo de ficar sem mobilidade não é seu, tá, Paula? Esse medo não é seu. O medo de ficar sem mobilidade é um medo que não é seu. Vamos esperar. Você tem alguma consciência sobre ele? Não? Eu acho que você já comentou para mim. Não necessariamente. Eu acho devido de ter saber da morte Tá cortando para mim, tá bom? da minha avó, que eu fico meio que sozinha na cama, lá, umas histórias que não.
Tá, tudo bem. Pegue um objeto, qualquer objeto. A Olha, internet que é muito ruim. Então, umas histórias estranhas, morreu sozinha, sabe? pega um objeto, qualquer objeto, olha à tua volta, Gente, na aquilo minha que te frente. chamar a Ok, não. atenção, Ruim. coloca aí na sua frente durante a nossa leitura. Representa a avó acamada. Vamos ver a Fran. Ficar acamado e depender dos cuidados de outra pessoa. Fran, você é muito jovem. Você presenciou alguma pessoa acamada? Sim, já presenciei. Já presenciou, né? Era um familiar? Meus avós. É, esse medo não é seu. E me veio você com uma imagem, você bem pequena, por volta de uns 6 anos, assim. Foi nesse período? Não, foi no Ok. período de adulto, pelo menos que eu me recordo. De adulta, tudo bem. Se você sentir, pode colocar um objeto, mas coloca a criança também, que eu sinto você criança, tá? Coloca um objeto, mas como é que a gente vai fazer isso sistemicamente, gente? Ó, vamos imaginar que aqui é a mesa de vocês. Vocês vão colocar assim, ó, escolher o objeto. Esse objeto representa tal pessoa, esse objeto representa tal pessoa, tá? Coloca e determina, tudo bem? Você tá linda, Débora. Vamos lá, Fran. Denise. Medo de errar e ser chamada a atenção. É, esse aí é um medo bem. Esse medo eu acredito que não é ancestral, eu acredito que é um medo de infância, né, Denise? Pela menina que precisou ser boazinha o tempo todo, ser correta o tempo todo. O medo de infância. Coloca um objeto aí representando a sua criança anterior na tua frente, tá bom? A criança de 6, primeira infância. 6, 7, 8, 9 anos, tá bom? Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Provavelmente é um medo ou um sentimento que existe há muito tempo em sua vida. Você pode até sentir que nasceu com ele. Reformulamos a mesma pergunta. A mesma pergunta eu vou fazer de outra forma para vocês. Se sua vida desmoronar, se as coisas derem terrivelmente errado, qual é o seu pior medo? E qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Escreva a resposta. Se sentir, pode pôr no chat. Se você não quiser expor, não tem problema, escreve para você. Vamos imaginar que tudo deu ruim. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Anote lá. Então, o exercício ele é assim, ó, meu pior medo. A pior coisa que pode acontecer comigo é, e aí vocês vão escrever. O que você acabou de escrever, o que você acabou de escrever é a sua sentença central. Não avance antes de anotá-la. Talvez sua sentença central comece com eu perder tudo. Pode ser que no início seja elas ou eles, como é no caso da Eudóxia. A sentença que ela captou não é dela. É uma sentença que não é dela, mas que eu sinto que influencia o lar dela, a casa dela. Elas, eles me destruíram. Talvez comece com meu, minha, meu filho, minha família, meu cônjuge me abandonar. A sentença central pode começar de inúmeras formas. Agora, para aprofundar, responda a mesma pergunta novamente, mas dessa vez não meça palavras. Continue escrevendo até chegar no limite. A sua resposta desencadeará o processo de autodescoberta que continuaremos nas próximas páginas. A pior coisa que pode acontecer comigo é eu, eles, meu filho, minha família. O que seria? Agora, analise sua resposta. Caso ache que atingiu seu limite, questione. E se isso acontecer? Qual é a pior parte? Por exemplo, se você escreveu eu morrer, vá um pouco além. Se isso acontecer, é a pior parte? Minha família ficar sem mim? Aprofunde um pouco mais. Essa é a pior parte do quê? Meus familiares me esquecerem?
Você consegue perceber como a sentença meus familiares me esquecerem tem um impacto muito maior do que os anteriores? Faça uma pausa para delimitar e aprofundar a ressonância emocional da sua sentença. Meu pior medo absoluto. Então, como você vai descobrir qual é o seu pior medo? Vá questionando ele. E se isso acontecer, o que mais pode acontecer? E se isso acontecer? E se isso acontecer? Ok? Vamos examinar mais uma vez a sua resposta. É provável que a sua sentença central seja composta de 3, 4, 5 até 6 palavras. Como já mencionamos, é comum que ela comece com eu ou eles, mas outras formas são possíveis. Com frequência, a sentença está no presente ou no futuro, como se estivesse acontecendo ou prestes a acontecer. As palavras parecem estar vivas dentro de você, ressoando por seu corpo ao serem pronunciadas. Quando identificamos a sentença central, o impacto soa mais, como um estalido no cristal do que um baque na madeira. A seguir, há alguns exemplos de sentença central. Por exemplo, ficar sozinho, eles me rejeitarem, eles me abandonarem, causar decepção, perder tudo, desmoronar, ser culpado de tudo, como é o caso da Denise, ter vergonha de tudo, eles e elas desaparecerem, me traírem, me humilharem, enlouquecer, magoar meu filho, perder a minha família, perder o controle, fazer algo terrível, magoar alguém, não merecer viver, ser odiado, cometer suicídio, eles me internarem, eles me excluírem, que essa situação nunca acabe. Aprimorando a sua sentença central. Há mais uma etapa. Se você escreveu uma sentença como ficar sozinho, e olha só que a gente teve algumas dessa, né? Ficar sozinho, é necessário verificar todas as possibilidades de sentido para se certificar do que está estampido esteja na frequência mais alta. Se você escreveu estar sozinho, observa, mas o que de pior pode acontecer em estar sozinho? Dani, Shirley, sejam bem-vindas, viu? Por exemplo, estamos na página 117. Por exemplo, o sentido é ficar sozinho, ou se implica para eles e elas me abandonarem. Estar sozinho é o problema ou ser excluído é o problema? Quem escreveu isso, procure perceber. Do mesmo modo, Eudóxia, não precisa abrir a câmera não, tá? Mas a resposta está aqui, da questão que eu coloquei os elementos aí. O medo do menino é eles me abandonarem. Está conectado ao medo da mãe. Não você, da sua mãe. Mas o medo dele é, e se eles me abandonarem? E se eles não aguentarem cuidar de mim com o que eu tenho? Tá? Esse é o medo dele. Se você sentir de movimentar o objeto que representa ele, fique à vontade, tá? Diante de você. Está diante de você. Tudo bem. Do mesmo modo que o seu oftalmologista examina e reexamina a sua visão para definir um grau dos seus óculos, você deve verificar se as palavras se ajustam perfeitamente aos sentidos anteriores. Continue a avaliação. O sentido da sua sentença central é eles me abandonarem ou ser abandonado? Seu corpo evidenciará quais são as palavras certas pela vibração causada internamente. Assim como a Eudoxia disse que é, arrepiou o lado do corpo dela, às vezes, quando a gente encontra o núcleo da questão, nosso corpo dá uma vibração, um arrepio, um gelo, um frio. Isso é o nosso corpo falando para a gente. Encontrou. Você encontrou a sentença central. Ao ser pronunciadas, elas provocam uma reação física. Seu corpo evidenciará quais são as palavras certas pela vibração causada internamente. Ao serem pronunciadas, elas provocam uma reação física, geralmente ansiedade ou desassossego. Geralmente ansiedade ou desassossego, mas podem vir acompanhadas, por exemplo, de um arrepio, de um frio, de um calor, ok?
Vocês que estão comigo aqui ao vivo, se não ficou, é um exercício profundo, tá? Se vocês já começaram a ter pistas aí, qual é o seu pior medo? Ficou claro para vocês questionarem esse medo até encontrar a raiz dele? Quando encontra a raiz dele, o seu corpo vai te apontar, de alguma forma, né? Aqui para mim, assim, eu falei que eu comecei muito conectada com o Edox, e ficou claro para mim, o medo não é ficar sozinha, é eles me abandonarem. O menino está conectado com a dor da avó, né? Talvez ela tenha se sentido abandonada e ele também tem medo de sentir o mesmo abandono. Essa é a situação. A Gleice falou, ficou claro. Sofia, você pode ler, meu amor, outras formas de identificar a sua sentença central? Eu vou colocar você Vamos lá. aqui. Se você tentou escrever a sentença central e nada lhe ocorreu, responda a seguinte pergunta: qual é a pior coisa que pode acontecer a alguém? Outra pessoa, não você. Talvez venha à mente uma notícia terrível sobre um desconhecido, ou talvez uma fatalidade com um conhecido. O que aconteceu? Anote. A lembrança é importante. Pode até dizer algo sobre você. Muitas vezes, a tragédia alheia reflete uma faceta de nossos piores medos. Dentre a variedade de imagens dolorosas à nossa volta, aquela com a qual nos familiarizamos, ou melhor, aquela que nos é familiar, tende a nos comover. Considere-a a porta dos fundos para a psique familiar. De todas as fatalidades alheias, aquela que nos parece a mais terrível provavelmente se relaciona a um evento traumático em nosso sistema familiar ou a um trauma pessoal. Em geral, a identificação com a tragédia de outra pessoa indica que, em algum nível, algo dela nos pertence. Ainda há outra maneira de chegar à sentença central. Pense em uma cena de um livro, um filme, uma peça que o comoveu profundamente. Qual parte dessa cena o afetou mais? Se, por exemplo, você se identificou com uma história de crianças que estão sozinhas sem a mãe, o que despertou a emoção mais forte? O fato de a mãe ter abandonado os filhos? Ou o fato de as crianças estarem sozinhas, sem ninguém para cuidar delas? Essa história de família pode suscitar a identificação em pessoas diferentes. Uma pode ser mais afetada pela ideia da mãe abandonar os filhos, e a outra pela imagem das crianças que não tem ninguém para cuidar delas. Se perscrutássemos o sistema familiar da primeira pessoa, poderíamos encontrar um parente, talvez sua mãe, sua avó, ou até ela mesma, que abandonou os filhos ou entregou uma criança para adoção. A culpa não reconhecida pode ressoar no sistema familiar da primeira pessoa, enquanto o profundo pesar por uma criança abandonada pode permear o sistema familiar da segunda. Imagens de livros, filmes e peças emocionalmente carregadas podem ser como tempestades que sacodem os frágeis frutos nos galhos mais ocultos de nossa árvore genealógica. Continua? Sim, dá para continuar. Deixa eu ver se tem mais alguém que quer ler. Tem alguém que está com o livro, quer ler? Levanta a mão. Não? Se não tiver, dá para você ler mais um pouquinho. Deixa eu ver. A Ah, Maria Maria Cleide. Cleudes. Eu tô com isso. Tá bom, Maria Cleudes. Uma notícia que se torna nossa história familiar. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando você leu, vou remover o seu pin aqui. Pode ser a Maria Cleudes agora, tá? Eu me lembro de uma vez que aconteceu uma situação, passou na televisão. Eu evito muito, tá, gente, assistir. Eu não tenho
sensibilidade para assistir essas coisas de tragédia, nem ver na internet, nem assistir filme de terror, eu nunca assisti nenhum, nem assisti filmes violentos, tem a ver com a minha sensibilidade, né? Eu fico muito sensível, mas eu me lembro que há um tempo atrás tinha acontecido um fato, não sei se vocês vão se lembrar, tem muitos anos, deve ter uns 18 anos atrás, de um assaltante que foi assaltar o carro da mãe e levou a criança arrastada. Vocês se lembram disso? Faz muito tempo. E no dia seguinte começou a. Eu não vou nem contar muitos detalhes que eu não gosto de contar, só quero contar para vocês como que ressoa na gente. E no dia seguinte eu ia dar a reunião de pais, né? Todos vocês sabem que eu trabalho em escola e eu, né, faço as reuniões de pais. Então ali, com o microfone na mão, lembrando. Nossa, a Dani, lembra disso? A Dani é tão nova também. Com o microfone na mão, fazendo a reunião de pais, eu mencionei, por algum motivo, não lembro qual era aquela situação. E eu estava na escola com o pátio, né? Era uma escola até maior, o pátio era até maior do que a escola que eu trabalho hoje, um pátio enorme, lotados de pais e mães. E aquela notícia tinha sido dada, acho que, se eu não me engano, logo de manhã ou na noite, foi muito recente a reunião de pais. E aí eu mencionei isso. E eu me lembro que na hora de contar a história, de contar, mencionar isso, eu não lembro por que motivo eu mencionei isso, eu lembro que eu me emocionei profundamente, assim, muito, me emocionei muito, muito, muito. Pode ser que essa emoção tenha acontecido porque eu tinha filhos pequenos naquela época. Isso tem 15 anos que eu estou nessa escola, deve ter sido há uns 16 anos atrás, 17 anos atrás. Meus filhos têm 21, 18 e 13, então meus filhos eram muito pequenos. Pode ser porque eu me coloquei no lugar da mãe, empatia, ok? Vocês vão falar assim, Dila, mas é apenas uma empatia. Ok, em alguns momentos nós vamos nos conectar com o outro pela empatia e é como se a gente sentisse a dor do outro, né? O grande mestre conseguia fazer isso muito bem, né? Ele andava entre nós e ele conseguia se colocar no lugar do outro, né? Vamos lembrar que foi ele que disse, né? Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Ele conseguia se colocar no lugar daquela mulher que estava sendo julgada, né? Isso é empatia, esse é um nível de desenvolvimento humano, vamos colocar assim, e espiritual, né? Do ponto de vista de espiritualidade, vamos colocar assim. A empatia nos leva a isso. Quando a gente tem isso sistemicamente, é um pouco mais, tá? Vê se vocês conseguem perceber. É um pouco mais. Por exemplo, às vezes a gente tem um medo como se fosse uma voz que nos perseguisse sempre ou nos deixasse muito atentos a algo. E às vezes esse algo não tem nem indício. Talvez não aconteceu nada para você ter medo em relação a isso. Você olha, sem problema, tá? Sem problema, Paula. Você olha e você não vê indícios disso. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. É muito comum algumas, não são todas as mulheres, tá? Algumas mulheres terem muito medo dos filhos serem abusados. E aí a gente, ou da filha, né? E às vezes a gente pode olhar em volta e observar se tem sinais, se tem algum risco, se aconteceu algo. Às vezes não tem nada de visível, mas aquele medo é tão intenso, que não está visível, está no oculto, mas é um medo que fala conosco. Quando o medo, ele pode ser desproporcional, tá? Quando o medo ele é desproporcional, a gente pode olhar dois movimentos. Ou foi algo que a gente engoliu anteriormente, e aí volta de forma desproporcional, uma emoção que não foi vivida até o final, ela volta de forma desproporcional, ou ela é algo intensa dentro do sistema familiar. Esse exemplo que eu estou dando para vocês, desse medo das mães, porque hoje em dia ainda nós temos Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas 3 gerações, 4 gerações atrás, isso não acontecia. Então, às vezes, nós carregamos, é só um exemplo para mostrar para vocês que às vezes nós carregamos medos intensos que não são nossos, né? Às vezes você olha em volta e fala, nossa, mas o ambiente é seguro, não aconteceu nada. A criança está cuidada, está protegida, está na escola, aqui eu observo, eu não deixo sozinha, não me deu nenhum sinal. Da onde vem esse medo? Esse medo, quando nos toma,
um medo intenso, ele tem a ver com o sistema. No caso da Dani, por exemplo, ela tem um medo que ela já partilhou comigo, mas é um medo que ela presenciou várias pessoas do sistema familiar dela vivendo a mesma situação. Então, é um medo que pode ter sido originado por uma vivência. Vocês conseguem compreender a diferença? Medos que a gente vivenciou. A Dani viu várias pessoas da família dela tendo a mesma situação. É claro que isso vai trazer um medo para ela. É natural. Mas muitas vezes nós temos medos que não têm nem fundamento. E é esse medo que é o que a gente precisa nos atentar. Aquele que tem fundamento, tudo bem, e aquele que não tem fundamento não é seu, é do sistema. E aí a gente precisa compreender a nossa história. É isso que a gente vai falar agora, ó. Uma notícia que se soma, que se torna nossa história familiar, é a que a Cleudes vai ler. E aí, às vezes, esse medo que eu disse para vocês que está no oculto, uma notícia da televisão que fala com ele, aciona o nosso corpo. Então, pode desencadear um choro, um tremor, uma ansiedade, uma tristeza. Mas por que eu só estou assistindo a televisão? É porque aquilo falou com a tua história, com aquilo que está no seu inconsciente. Tudo bem? Fez sentido para vocês? Ficou claro? Por exemplo, várias pessoas podem ver a mesma notícia e nem todas ficam abaladas da mesma forma. Tá bom? Maria Cleudes, pode ler, meu amor, página 118. Uma, uma notícia que se torna nossa história familiar. Desde que conseguia lembrar, Pan tinha medo de que estranhos invadissem sua casa e a machucassem. Esse receio permanecia em segundo plano, como se fosse um barulho longínquo, até o dia em que ela leu uma notícia sobre um jovem somali que foi espancado até a morte por uma gangue em sua cidade. O medo, que antes era quase imperceptível, atingiu seu ápice, desencadeando uma torrente de pânico interna. Pan sentia que estava desmoronando, como se flutuasse para fora do seu corpo. Era só um garoto, disse. Era inocente, estava apenas no lugar errado, na hora errada. Tirara sua vida e sua dignidade. Fizera ele sofrer. Sem saber, Pan também estava falando sobre o irmão mais velho de sua mãe, Walter, que morreu aos 11 anos. Ela tinha ouvido a história apenas uma vez, quando era criança. A família raramente tocava ao assunto. Embora nunca tinha sido provado, a família suspeitava de homicídio. Atraído para fora de casa pelos garotos da vizinhança que costumava provocá-lo. Walter foi encontrado morto no fundo do poço de uma mina abandonada. Caiu ou foi empurrado, e os meninos, que devem ter fugido ao entrar em pânico, o deixaram lá para morrer. Passaram-se dias até que seu corpo fosse encontrado. Walter estava no lugar errado, na hora errada. Ok, ok. Deixa eu fazer um comentário, tá bom? Sobre essa situação, sobre isso que você leu. Olha só, olha que trecho importante, bem importante ela leu aqui, ó. Peraí. A Pan, ela tá contando a história da Pan que entrou em pânico ao ver uma história na televisão, certo? Ó, ela tinha ouvido a história apenas uma vez quando era criança. Prestem atenção nessa frase. Outra frase importante. A família raramente tocava no assunto. Tem um outro livro chamado O Poder do Subconsciente. É um outro livro, não tem a ver com esse livro, mas explica isso. As crianças pequenas, gente, as crianças pequenas,
Às vezes parecem que elas estão distraídas, e realmente estão. Elas estão ou no mundo da fantasia, ou no mundo da imaginação, ou estão brincando. Quando elas estão distraídas, voltada foco de atenção para outra coisa muito leve, muito superficial, elas não estão totalmente presentes no ambiente. Prestem atenção, vê se eu consigo explicar claramente isso para vocês. Uma criança pequena às vezes brincando de carrinho. Vamos imaginar os meninos brincando de carrinho, de aviãozinho, numa sala cheia de familiares. A criança está só no canto da sala brincando de carrinho ou de boneca, no mundo da imaginação. Ela está presente na sala e a sua atenção está voltada àquela brincadeira de imaginação que ela está tendo. Mas o ouvido dela está atento aqui, ainda que ela esteja flutuando. As crianças pequenas, quando nós adultos falamos perto delas, elas às vezes não estão 100% atentas porque elas estão divididas no mundo da imaginação. Pegam frases ou nuances daquilo que foi falado. Então vamos imaginar a mesma cena: o menino no canto da sala brincando de aviãozinho, a avó, a mãe e o pai sentado na sala, faz um comentário de algo trágico. Fala baixinho, talvez, ou fala em poucas palavras, não fala abertamente, e a criança continua brincando de avião. Quem olha fala assim: ah, ele não viu nada. Não, ele nem percebeu. Ou qualquer coisa trágica, ele nem percebeu. E realmente a criança continua brincando ali, mas lá no fundo, no subconsciente da criança, ela capta, ela percebe. É como se a gente tivesse uma imagem, uma visão, né, real e uma visão periférica. Não é assim a nossa visão? A gente tem uma visão aqui na frente e uma visão periférica. O nosso consciente e subconsciente é assim: a criança está brincando aqui na visão de frente e na periférica ela capta o que está no ambiente. E isso fica guardado no subconsciente da criança. Aqui na história, ela tá falando, ele está contando a história de Pan, é uma moça adulta, que quando viu na televisão uma cena, remeteu a algo que ela ouviu falar de criança apenas uma única vez. Por quê? Criança, naquele momento, ela não estava 100% conectada com aquilo, mas o corpinho da criança registrou o pavor, registrou a dor, registrou a atenção dos adultos que falam sobre aquilo. E muitas vezes nós não nos damos conta disso e falamos coisas do nosso sistema familiar, ou ainda brigamos, né? Vamos colocar briga de casal na frente das crianças menores, né? As crianças pequenas, as crianças menores, ainda que elas estejam brincando, elas estão captando. E pior ainda, elas captam ainda mais do que aquelas crianças maiores ou adultos que conseguem compreender o contexto todo e reelaborar aquilo. Conseguem compreender? Façam um sinal para mim se ficou claro para vocês. Ficou claro? A criança pequena, distraída, ela não reelabora. Eu estou brincando. Mas alguém falou tem isso ali, ó. É só vocês se lembrarem quando a gente era criança, né? Se o papai e mamãe estavam brigando porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, às vezes estavam falando baixinho entre eles, a criança sente o clima. E é isso que acontece nessa história. A história ficou adormecida dentro da Pan até o dia que ela viu uma cena na televisão que ressoou algo trágico que estava oculto, excluído, escondido no sistema dela. Dila, mas por que você fala que oculto? Olha a frase que ele diz: a família raramente tocava no assunto. A família raramente tocava no assunto. O livro O Poder do Subconsciente, ele é de um autor chamado Joseph Murphy. Posso até colocar ele no próximo encontro do livro. E esse livro não é necessário comprar. E esse livro pode compartilhar. Por quê? Ele já é de domínio público, tá? Então, é facinho de vocês encontrarem esse livro.
Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Isso a Glória já leu. Ele é de domínio público. Então, se eu fizer uma leitura com eles, eu vou deixar todo mundo compartilhar o PDF. Por quê? Porque é domínio público, já é um direito adquirido, a gente não vai onerar o autor do livro. Diferente desse caso, que é um livro super moderno e o autor está colhendo os frutos dele. Ok? Tudo bem? É isso, gente, que eu quero dizer para vocês. Às vezes a gente guarda nuances, pedaços de conversas que a gente não entende. E é pior. Ah, eu ia te explicar uma coisa. Qual a diferença do Joseph Murphy, quando ele escreve O Poder do Subconsciente, e o que o Bert Hellinger nos ensina com o seu trabalho? Que diferente do que os nossos ancestrais percebiam, os nossos avós, pais e mães, que queriam às vezes nos poupar de situações difíceis, como se falasse, ah, não vamos falar para ele. Não vamos falar para ele não que a gente não tem dinheiro para contar a conta de luz, pagar a conta de luz, né? Não vamos falar para ele não que aconteceu um acidente com o tio. Não vamos falar. Quando a família não fala, quando a família não traz aquilo para o pertencimento do sistema familiar, a criança pode captar e pode sofrer mais. O que que a gente aprende de diferente com o Bert? E essa criança que eu estou falando somos nós, né? Que tornamos adultos e depois vamos sofrer. O Bert já traz ao contrário. O Bert diz que nós devemos falar sim sobre as situações trágicas, sobre os abortos, sobre as pessoas que faleceram. Tem famílias que não falam sobre as pessoas que faleceram. Nós devemos falar sim, segundo a visão dele, desde que fazemos isso com numa boa energia, né? Com boas lembranças, lembrando daquela pessoa que se foi, lembrando das qualidades dela, quanto ela foi significativa e importante para esse sistema familiar. Se a gente fala do aborto, a gente fala com respeito, olha, o irmãozinho não pôde nascer, né? Nós não compreendemos o porquê, mas ele não pôde vir. Ou se foi um aborto provocado, a criança não precisa saber detalhes, né? Que foi provocado, mas a criança pode saber que poderia ter tido um irmão, mas que às vezes a mamãe não estava preparada para ter aquele irmão naquele momento. Tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que fica às claras, vamos dizer assim, ainda que não seja, gente, minuciosamente, tá? Ele vai trazer menos efeito doloroso para o sistema. Tudo aquilo que é ocultado, escondido, enterrado, ele fica tão escondido, mas quando ele explode ou quando ele se mostra de forma dolorosa. É como se a gente escondesse a dor, entende? Escondesse a dor por muito tempo, e aí quando ela vem dilacerando. Fez sentido para vocês? Façam para mim uma reaçãozinha aí com a mão, se faz sentido para vocês, ok? É isso. Então, se você tem algo trágico, doloroso, que não consegue elaborar, não consegue falar, Dila, mas eu não consigo, eu não dou conta, preciso falar de uma vez? Não, não precisa. Uma hora você pode escrever uma carta e guardar para você mesmo, uma hora você pode fazer um desenho, uma hora você pode citar, uma hora você pode ajudar uma outra pessoa do seu sistema familiar, por exemplo. O meu esposo perdeu a mãe dele no dia que meu filho fez 14 anos. Vocês devem saber dessa história que eu já contei muitas vezes, né? Que movimentou muito o meu sistema. O meu marido, ele basicamente não fala da mãe. E o meu filho também não, porque imagina o trauma que foi para o meu filho. No dia que ele acordou, no aniversário de 14 anos, na hora que ele desceu as escadas, viu a casa cheia, ele achou que era um café surpresa para ele e não era. A notícia que a gente tinha para dar é que a avó não resistiu ao câncer e foi naquele dia. Então, para eles, tanto para o meu marido quanto para o meu filho, é doloroso falar da passagem da avó. Mas eu que tenho esse entendimento e que tenho não tenho sofrimento tão grande quanto deles, é claro que a minha família foi impactada com o falecimento dela, mas eu guardo as boas memórias, eu sempre tento trazer a memória dela para eles, não oculto. Para todos nós, aliás, não só para eles, para todo o nosso sistema familiar, de forma positiva. Então, vira e mexe, eu tento fazer uma comida parecida com a dela. E às vezes eu falo, ih, não deu certo. Se a avó tivesse aqui, ela ia brigar no meu pé, pegar no meu pé, porque eu não cortei o bacon como ela gostaria. E, nossa, isso a vovó fazia tão bem, que nem a minha filha tá ficando mocinha. Quando a avó faleceu, ela tinha 7 anos e agora ela tá com 13, tá ficando com um corpão lindo. Outro dia ela vinha descendo
o cinema, né? Tinha ido para o cinema com um amigo, quando ela vinha descendo, eu vi, lembrei da avó, falei para ela, mas você tá a vovó toda, gostosona igual a vovó. O que eu quero dizer? Que a gente pode trazer um pouco de leveza, né, dentro do sistema familiar para falar também de coisas dolorosas. As coisas dolorosas, quanto mais escondidas elas ficarem, parece que mais dolorosas elas se tornam. E com esse meu jeito de falar, às vezes eles, né, até sorriem, não falam, mas quando eu comento, ih, minha comida não ficou igual a dela, ela vai ficar brava comigo. Eles dão um sorrisinho. É uma maneira de incluir ela na nossa vida, entendeu? Ela fez parte do nosso sistema, então falar dela, falar às vezes de momentos difíceis que nós passamos, são maneiras de incluir esses momentos difíceis e de reelaborar. Aqui eu dei para vocês um exemplo de luto, mas eu vou trazer um outro exemplo, tá bom? Significativo. E eu sempre falo do que vem na minha mente, porque eu sempre tenho a sensação de que o que vem na minha mente está falando com algum de vocês presentes, tá? Tudo bem? Uma outra situação, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma vida, não posso reclamar da nossa vida, não vou dizer que a gente está rasgando dinheiro, mas uma vida estável, né? Teve momentos da nossa vida de muita dificuldade financeira, muita dificuldade. Quem nos vê hoje não consegue imaginar o que nós passamos. Meus filhos hoje, né, talvez eles não tenham consciência, mas eu faço questão de explicar para eles. E eu estou falando agora de vida financeira, tá? Porque a dificuldade, às vezes, ela não é só no luto, não é só numa perda, não é só num acidente. Às vezes é numa situação financeira que a gente, às vezes, quer mostrar para o nosso filho só o melhor. E eu faço questão de mostrar para eles, de explicar para eles. No dia que o pai e a mãe comprou esse terreno, o pai estava desempregado. Eu conto para eles toda a história. Eles sabem toda a trajetória do nosso sistema familiar. Eu conto para eles, e já contei várias vezes, e falo sempre que for possível ou fazer sentido incluir, eu conto para eles que o pai hoje tem uma empresa, mas quando o pai abriu a empresa, nós chegamos a ficar 8 meses sem ter nem telefone em casa. Não tinha como pagar a conta. Ou pagava a babá para cuidar deles para a mãe trabalhar, ou pagava a conta de telefone. Eu comprava coisas básicas, era só o básico do básico. Por que que eu falo isso para eles? Gente, quando a gente não fala, né, oculta uma dor, então eu tô falando de uma dor financeira, tô falando de uma dor de luto, mas vocês podem traduzir isso para uma dor que seja do seu sistema. Quando a gente não fala, vamos imaginar que eu nunca conte para os meus filhos os momentos difíceis de situação financeira que nós passamos. Eles vão achar que a vida é sempre isso aqui. E se um dia eles se conectarem com alguma situação de escassez, o que que o sistema vai mostrar para eles? Nós acabamos de estudar. O corpo deles vai reagir. Como pode ser essa reação? Como um medo exagerado, o que nós acabamos de estudar aqui no começo. Não foi assim que a gente começou? Qual é o seu maior medo? Se eu estou fazendo de trás para frente para vocês compreenderem, entendeu? Se eu oculto, por exemplo, dos meus filhos que houve escassez financeira, sim, que houve dificuldade financeira, sim, que com muito trabalho e organização e reelaboração a gente se estabilizou, sim, mas que houve, sim. Se isso fica no oculto, lembra da criança brincando de carrinho, que só capta lá no fundo? Se isso não vem às claras agora que eles têm um pouco mais de consciência, isso pode vir depois, de forma oculta, como um medo exagerado de ficar sem dinheiro. Fez sentido para vocês? Faça um sinal se ficou claro, ok? Portanto, qual é a melhor forma de lidarmos com situações difíceis? Claro que a gente não precisa esmiuçar o sofrimento. A intenção aqui não é ficar pisando no sofrimento. Não, 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 não é essa a intenção. Se tem a dor da perda da avó, eu trago para o sistema o que a avó tinha de melhor. Ela era linda, ela era alegre, ela cozinhava bem, ela era gostosona, corpudona, a gente falava que era vovó gostosa. Entende? A gente traz o de melhor, mas a gente traz a presença. Se o sofrimento foi financeiro, eu trago que houve sim
mas que com organização eu consigo reelaborar e reestruturar. O que que eu deixo para esse sistema familiar? É possível, então, reestruturar. Se eu não conto que houve o sofrimento financeiro e eles só vivenciam o dia de hoje, pode ser que ao ouvir, né, pegando o exemplo de aqui, uma situação de dificuldade financeira, traga para eles um medo exagerado. Por que o medo exagerado? Porque isso está no sistema. Mas quando é trabalhado, é falado, o Bert diz assim: essa dor foi incluída. A escassez foi incluída, ela não está excluída do meu sistema. Se ela não está excluída, ela não precisa se mostrar novamente, compreendem? Dila, e quando a filha foi tirada do convívio da mãe e da sua família? Aí eu preciso entender bem a história, é bem sério. Você está querendo dizer se essa criança ainda tem memórias do sistema, de origem, é isso, né, Glei? É isso mesmo, ela foi tirada do convívio da mãe e da família da mãe aos 7 anos e nunca mais voltou. Com certeza ela tem memórias do sistema de origem. Tanto é, vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos imaginar um bebezinho que acabou de nascer e foi deixado na maternidade. A mamãe não levou essa criança embora. E aí chega um casal muito abastado, né? Com alguma, vamos colocar assim, com algum privilégio e recebe esse bebezinho. Adota, não conta para ninguém, coloca o sobrenome bonito deles no bebezinho, leva esse bebezinho para casa. Esse bebezinho cresce vivenciando o sistema familiar atual, ou seja, aquele que pegou essa criança desde o nascimento. Mas as memórias a criança tem que recebeu lá na transmissão genética, que eu já expliquei para vocês, e o livro também, da mamãe que o abandonou. Então, às vezes, essa criança, esse bebê, pode crescer tendo tudo do bom e do melhor. E aí chega aos 16 anos, mesmo tendo tudo do bom e do melhor, ele resolve cair no mundo das drogas. Mas por que será? Se ninguém aqui desse sistema usa droga, se você tem o do bom e do melhor, porque aquilo que ficou escondido, lembra? Aquilo que não foi revelado, aquilo que ficou no oculto ganhou força. Gente, anotem essa frase. Se toda a minha explicação não fez sentido até agora para vocês, anotem essa frase. Aquilo que fica no oculto ganha força. Aquilo que fica no oculto ganha força. Tem uma frase que é contrária a essa, que diz exatamente o oposto, mas eu quero que vocês anotem também. Aquilo que você foca a atenção, aquilo que você foca a sua atenção potencializa. Louise Hay, essa frase, a segunda, tá? Da Louise Hay. A Louise Hay é autora de Você Pode Transformar Sua Vida, né? O Joe Dispenza também fala a mesma coisa. Sim, sério? Ah, eu conheço como da Louise Hay, né? Mas tem outras formas de escrever, eu já vi também outras pessoas. Aquilo que você foca a atenção expande. Dila, mas olha que contraditório você está dizendo, que aquilo que fica no oculto ganha força e aquilo que eu foco a atenção expande? Sim. Se você esconde uma dor muito, uma hora ela vai ressoar em alguém do sistema. Mas se você coloca foco, por exemplo, na prosperidade e no sucesso. Por exemplo, você coloca foco, você coloca atenção, você desenha, você coloca passo a passo, você coloca objetivo, você se mostra, não, meu objetivo é esse. Você foca a sua atenção. Aquilo que você foca a sua atenção cresce. É como se tudo que viesse ao teu encontro falasse com aquilo que você focou sua atenção. Então, as duas histórias, as duas frases, embora pareçam opostas, são verdadeiras. Tudo aquilo que fica no oculto cresce. Então, eu vou concluir, acho que a nossa
conversa aqui hoje, deixa eu ver se dá para a gente ler mais um pouquinho. O próximo trecho é muito longo, acho que dá para a gente ir para o próximo. Eu vou concluir hoje, mas eu vou deixar com essa reflexão para vocês. E se isso faz sentido para vocês, né? Se não faz, peguem apenas as duas frases que eu coloquei. Reflitam sobre elas e pergunte para você mesma: o que eu ainda escondo? E o que eu devo focar a minha atenção? E tem uma outra coisa sobre esconder. Esconder ou revelar não quer dizer que você precisa contar para alguém, tá? Vamos deixar bem claro isso. Não quer dizer que você precisa contar para alguém. Engraçado que fica vindo um monte de ideias na minha cabeça que às vezes que eu sinto que vem de vocês. Então eu preciso falar, por isso que eu falo os exemplos, porque eu sinto que vem de vocês. Por exemplo, se você foi abandonada por um amor, e é doloroso demais para você. Você não quer contar para ninguém. Você não precisa, tá? Você não precisa expor a tua vida. Você não precisa contar, nem que seja para uma amiga. Não precisa. Você não precisa contar para o seu próximo amor que você foi abandonada ou traída. Se você não quiser, se isso não for para você, você não precisa. Você, apenas você precisa olhar para isso. Às vezes a pessoa é traída e ela nunca mais quer falar sobre isso, especialmente homens. E aí o que que acontece? Geralmente eles encontram uma outra relação e é muito comum que aconteça a mesma coisa. O que que é incluir isso, Dila? Mas o que que você quer dizer incluir se eu não preciso contar? É você não empurrar esse pensamento, entende? Quando ele vem, ai, mas ele me traiu, ai, eu não quero nem ouvir falar. Eu não quero nem ouvir falar, não quero saber disso. Não, é encarar de frente, ainda que sozinha, você não precisa contar para ninguém. Veio o pensamento, vem a lembrança do dito cujo, para, lembra da situação, aí fala, filho de uma puta, não é que você fez isso, seu cachorro, entende? Quando você faz isso, você está trazendo isso para a presença e não para o oculto. Dila, você está complicando demais a situação? Ficou claro para vocês? Vem alguma dor que você sentiu, vem na memória alguma dor que você sentiu na tua vida. É diferente você fazer assim, nossa, dói demais, eu não quero nem olhar, nem pensar nisso. Do que você falar assim, putz, mesmo que sozinha, ainda que sozinha. Nossa, doeu demais, meu Deus. Ainda que você precise chorar um pouco. Nossa, como aquilo doeu. Nossa, eu passei por isso, mas eu já passei por isso. Reconhece. São movimentos diferentes de falar assim, eu não quero ver, tudo aquilo que eu não quero ver, tudo aquilo que eu não quero lembrar, tudo aquilo que eu não dou passagem fica no oculto. E aí ele expande, entende? A dor escondida, ela expande. Não quero dizer também que vocês têm que lembrar o tempo todo do sofrimento, não é isso, mas se ele vem para você, não empurra. Deixa ele. Ele veio, para. Dila, mas eu estava trabalhando, me veio uma lembrança. Ok, corre, se tranca no banheiro, chora lá dentro, seca as lágrimas, deu vazão, respira fundo e volta a trabalhar. Quando você faz isso, você não está guardando, engolindo a dor. Compreende? Ficou claro para vocês? Sim? Passa um sinal para mim, que eu falo mais que a mãe da cobra, vocês sabem, né? Falo demais. Gente, valeu a pena nosso encontro de hoje? Coloquem para mim, abra a câmera, abra o microfone, coloquem no chat, porque valeu a pena o nosso encontro de hoje. E o exercício ele continua, tá? Vocês vão ter muita coisa para pensar depois da nossa conversa de hoje. Diga, Glaê, você abriu? Não? Super valeu a pena. Muito bom. A Ana valeu a pena, sempre vale a pena. Coloquem para mim joinhas, corações. Vamos tirar uma foto? Eu tô assim meia boca hoje. Vocês estão vendo que eu tô meia boca, né, gente? É Ô, porque. Dylan, Oi, amor. Quem me deixa eu chamou? te perguntar, você falou, fez duas perguntas, eu anotei só uma, qual que é a outra? Eu anotei o que ainda eu escondo e qual que é a segunda? Pinga. Como que eu vou lembrar agora? Alguém lembra? O que eu escondo?
A segunda é o que eu devo focar a minha atenção. Ah, sim, isso Ah, mesmo. O que ótimo. está no oculto é um, porque ele também se expande. E onde eu devo focar a minha atenção? Porque ele se expande. Se eu quero, por exemplo, sucesso, eu foco no sucesso. Se eu quero emagrecimento, eu foco no emagrecimento. Se eu quero um relacionamento, eu foco no relacionamento. Aí ele se expande. Se tem uma dor que está no oculta, eu não preciso sair contando para todo mundo, mas se ela vem, eu dou espaço para ela e deixo ela fluir um pouquinho. Chora um pouquinho. Passa, retoca o rímel depois, entendeu? Anda com demaquilante na bolsa que vai fazer o mesmo efeito. Mas dá vazão, porque quanto mais escondida ela tá, mais ela vai voltar depois de forma desproporcional, avassaladora, muito maior. Mariane Frank, que é autora do livro Você é um de nós, discípula do Bert Hellinger, que trouxe a pedagogia sistêmica para o mundo, ela fala assim: aquilo que você faz uma força para guardar, volta numa proporção muito maior, de uma forma destruidora. Não é exatamente essa palavra, mas é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer assim: se você tem uma mágoa e você esconde, ela volta desproporcionalmente como uma depressão, por exemplo. Entende? Então, melhor você ter coragem de borrar seu rímel de vez em quando do que você depois deixar uma depressão tomar conta, tá? Então, a partir de agora, todo mundo com a bolsa com batom, um rímel e um demaquilante. Chorou? Vai lá no banheiro, lava o rosto, passa o demaquilante, repassa a base, passa o rímel, volta sorridente, deu vazão. Não ficou guardado. Aquilo que você não guardou, não precisa ficar lá ganhando força para depois vir e explodir ou em você, ou nos seus filhos, ou no seu sistema familiar. Compreendem? Tudo bem? Vamos tirar uma foto, gente? Ó, contar para vocês por que que eu tomei a boca. Peraí, deixa eu só concluir. Então, nós nos vemos na próxima segunda-feira.